Bom dia, Sor. Vocês não estavam me ouvindo, né? Eu acho que vocês não estavam me ouvindo. Bom dia. Agora sim. Eu acho que agora vocês. Agora tá me ouvindo, né? Bom dia, Laura, Luiz, Inácio, Davi ou David. Bom dia, Sor. Tranquilinho com vocês, Luana? Tranquilo? Vamos lá. Tan, tan, tan. Deixa eu abrir aqui o que eu tenho. Antes, né? Antes, vamos ver aqui. O que vocês têm alguma questão que vocês queiram trazer? Queiram abordar? Alguma dúvida, alguma dificuldade que tiveram antes para hoje? Se tu tiver mais alguma coisa da redação do Enem pra falar. Se eu tiver mais alguma coisa, a gente sempre tem, né? A gente sempre tem alguma coisinha. Ah, falando nisso, né? Vocês viram que saiu agora de manhã, né? Eu tava escutando aqui a Gaúcha, o vestibular da URGS. Chegaram a ver? O vestibular da URGS, o pessoal tá meio na dúvida, né? Se ia sair, se não ia sair, bababá. E os caras. Saiu uma nota aqui do que parece, ao que tudo indica, que já está definido que vai ser em menos dias, né? Não vai ser mais 4 dias de vestibular. Vai acontecer, só que vai ser em menos dias, tá? Então, a notícia de agora de manhã. Então, havia muita especulação, né, sobre se realmente haveria algumas universidades, como a UFSC, por exemplo, cancelaram o vestibular, né? Usaria somente a nota do Enem. Não, a URGS não tem, a URGS vai ter vestibular. Pelo SISU serão 1.000 e poucas vagas e pelo vestibular 5.000 e poucas, né? Uh, o que está definido? Não tem a data ainda, tá, Laura? Ele está entre abril e maio. É isso que saiu na nota de hoje. Está entre abril e maio. O que está definido já certo é que se mantém, que vai ter vestibular, né? A primeira definição é que vai ter, algumas era uma indefinição se teria. Segundo, que vai ter redação, né? Também era uma outra indefinição. Será que fazemos com redação, sem redação? Se vai ser presencial ou não? Então, o que está definido? Vai ter redação, vai ser presencial e vai ser em menos dias. É o que está definido por enquanto. As datas não tem ainda, tá entre abril e maio, tá projetado ali, Laura, tá? Então é isso aí que saiu na notícia ali, entre abril e maio. Então, continue estudando porque vai ter, certo? E por enquanto é isso. De notícia. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Nada, então, nenhuma dificuldade específica, vocês nenhuma dúvida por enquanto. Então a gente vai passar aqui. Quero mostrar um negocinho para vocês hoje. Foi uma coisa bem legal. Que vai envolver várias coisas. Hoje eu pensei em fazer uma aula meio. E não, uma aula mais ampla, tá? Vocês vão, conforme vai surgindo dúvida, vocês vão tirando, tá? A gente vai fazer uma aula mais ampla. Como assim uma aula mais ampla? Se a gente pode tratar, eu acho importante, né? A gente tratar. E aí, na semana que vem, eu vou tratar especificamente sobre a competência 4, tá? Então, por enquanto, a gente vai focar ali nessa parte da redação. Mas, para poder explicar, ou para revisar, na verdade, a gente já viu isso, mas para dar aquela revisada boa na competência 4, que é a competência da coesão, que é difícil de explicar a competência da coesão, o que é a coesão. E eu pensei, a gente pode pegar questões, né? E eu pensei, vou pegar questões do Enem,
que abordam a coesão, porque a lógica é a mesma, tá? E aí, então, eu quero fazer com vocês, eu quero mostrar para vocês, eu quero dar algumas dicas para vocês sobre coesão, e aí a gente vai fazer tanto a coesão na prova de linguagens, né, quanto na redação. E aqui já começa, né, um disclaimer aqui. Quero avisar a vocês, né, aquelas pessoas que ainda caem no mito de que a prova de linguagens do Enem não tem gramática, são pessoas muito desavisadas, né? São pessoas bastante desavisadas. E eu vou mostrar para vocês aqui que sim, e vou explicar direitinho. Espero que seja bastante proveitoso para vocês aqui, tanto na redação quanto na prova de linguagens. Belezinha? Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu só aumentar e a gente vai ver isso aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Vão perguntando qualquer coisa aí. Já deve estar aparecendo, né? Gurizada, então o que eu quero falar com vocês? Eu vou, enquanto eu estiver no slide aqui, se alguém quiser abrir o microfone é melhor, tá? Porque daí eu não fico olhando o chat e volta e meia eu volto no chat ali sem problema. Mas por enquanto, se quiserem abrir o microfone é um pouquinho melhor. Vou falar, aqui na verdade esse material é sobre a competência 6 inteira, tá? Eu até, daí não vou tratar com vocês sobre a competência 6 inteira, esse é um material que eu trabalho, né? Quando eu faço as minhas aulas de linguagens, na verdade, no geral, essa é uma aula só de redação, então vou tratar especificamente de uma habilidade dentro da competência 6, tá? Eu mando esse material, se vocês quiserem material de outras, eu tenho de todas as competências, eu posso mandar para vocês, enfim, mas eu mando tudo, mas eu vou tratar especificamente de uma habilidade, que é a habilidade 18. Precisa conhecer todas as habilidades? Não precisa. É bom, é muito bom. Se vocês conhecem, porque assim, ó, o pessoal fica muito nessa de, não, eu vou somente fazer interpretação, né? Eu vou interpretar aqui, eu vou ler e vou resolver as questões, eu consigo fazer por interpretação, tu vai errar. Tu vai errar. Se tu conhece as habilidades, tu sabe o que ele está esperando de ti, tu consegue achar um padrão. E é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Dentro da habilidade 18 tem toda esse título, esse nome pomposo, mas o que importa, na verdade, é saber que a habilidade 18 trata basicamente, ela vai basicamente de coesão e de elementos que servem para organizar e estruturar o teu texto, tá? Aqui estatística, quantas caíram, isso não importa muito. Aqui, coesão, tempos verbais, tipologia e pontuação. Isso é que vai ser cobrado de vocês nessas questões de habilidade 18 e sabendo a forma como cai, como é cobrado de vocês, a gente consegue visualizar de que maneira isso é cobrado, nos é cobrado na redação também. E aí eu vou mostrar as últimas questões que caíram sobre essa habilidade nos últimos anos de Enem, tá? Vai ter de tudo aqui e algumas eu vou passar, outras a gente vai detalhar, outras a gente vai conversar de maneira mais específica, ok? Aqui, quem fez o Enem do ano passado se deparou com essa questãozinha aqui. E é bem importante que a gente perceba nesse tipo de questão, gurizada, vai ter sempre isso aqui, ó, progressão do texto. Porque se vocês olharem aqui, ó, a habilidade, fala em progressão temática. Isso é importante que vocês prestem atenção, que vocês anotem, que vocês tenham essa informação aqui. Quando fala de progressão temática, de progressão do tema, falou para vocês algo nesse sentido, sabe que é habilidade 18, porque sempre vai ter isso, tá? Vai ter isso, ó. Como estratégia de progressão do texto, tu já sabe que é habilidade 18. E aqui, tu lendo o enunciado, que é
Tá escrito progressão do texto. Tu tá lendo que é habilidade 18, tu já sabe que eles estão... O que eles querem de vocês? Que vocês percebam relações de coesão, relações de organização e de estrutura de texto. Tá? Então é isso que eles querem de vocês. Aí, obviamente, como sempre, isso vocês já devem ter ouvido de vários professores, mas é sempre importante a gente reforçar. Primeira coisa que a gente faz é ler o enunciado. Esse tipo de questão, a gente sempre, todas as questões do Enem, a gente sempre lê o enunciado antes, né? E dá uma olhadinha aqui nas... isso é estratégia de prova, tá, gente? Vocês têm que fazer dessa forma, que é a forma mais rápida de fazer. Lê o enunciado e dá uma olhadinha nas respostas aqui, nas alternativas, né? Aí vê se tu consegue fazer sem ler o texto. Revelação do sentido aranha, adquirido pelo super-herói como um sexto sentido. Aí tu pensa progressão do texto. Eles querem saber estrutura, muito provavelmente coesão. Muitas vezes eles vão cobrar de vocês. Na verdade, é pontuação, tempos verbais, várias questões da habilidade 18 cobra tempos verbais. Então, quem não está ligado ainda em usos dos tempos verbais, para que, quando que eu uso o presente, quando que eu uso o pretérito imperfeito, se vocês não sabem isso, vocês provavelmente vão errar esse tipo de questão, né? Aí tem caracterização do afeto do público, comparação entre os poderes do super-herói, pergunta retórica na introdução das causas, comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha. A gente pode tentar ler o texto? Podemos, eu acho super produtivo e super importante que a gente lê o texto nesse tipo de questão, é importante ler o texto, mas a gente consegue fazer, muitas vezes, se tu sabe qual é a habilidade, tu já viu ali que é a progressão do texto, tu sabe que é alguma coisa entre estruturação, organização ou coesão, tu mais ou menos, pelas alternativas, tu consegue chegar numa resposta. Pensa, como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público leitor. Se liga, quando vocês escrevem uma redação, seguida, isso já foi até pergunta algumas vezes, mas quando vocês escrevem uma redação, a redação é impessoal. Na redação, a gente não conversa com o corretor. Não há, na nossa redação do Enem, nem da URGS, uma interlocução com o público leitor. No entanto, se vocês quisessem fazer uma interlocução com o leitor, o que vocês fariam no texto de vocês? Sem ler o texto. E sem ler as alternativas também, mas o que vocês fariam se quisessem... Nossa, eu preciso conversar com o meu leitor aqui. Chuta aí. Não tem certo e errado. Vamos lá, chuta aí e a gente vai corrigindo. Como é que eu simulo uma conversa num texto escrito? Do autor com o leitor? Com uma pergunta, né, Luísa? Muito bem. Existem outras formas? Existem, né? Existem outras formas. A gente pode, por exemplo, né, usar um vocativo, de repente, né? Dizer um caro leitor, alguma coisa nesse sentido, né? Usar um vocativo. Tu pode usar parênteses, fazer uma rubrica, que a gente chama, né? Num texto teatral, por exemplo, uma rubrica é uma conversa com o leitor, mas nada disso está ali, né? Nas alternativas. Então, fazendo uma pergunta, como disse a Luísa ali, fazendo uma pergunta. Então, se tu quer simular uma interlocução com o público leitor, tu recorre a uma pergunta. A uma pergunta retórica, obviamente, né? Porque ele não vai te responder. Então, é uma pergunta. E para que servem as perguntas retóricas num texto? Para encaminhar o texto, né? Tu quer apresentar um argumento novo, o que a gente faz? Tu pode, por exemplo, apresentar uma pergunta retórica para responder a esta pergunta. E isso já foi algumas vezes, né? Até perguntas foram feitas em aula, né? Ah, eu posso colocar uma pergunta no meu texto, na minha redação do Enem, por exemplo, né? Se seguidamente o pessoal faz esse tipo de pergunta, ah, é errado botar pergunta? Eu sempre digo, errado não é. Não existe nada que nos diga assim,
É proibido colocar uma pergunta no texto de redação, ali na redação do Enem, senão vocês vão ser descontados? Não, não tem nada no manual que indique isso. No entanto, o texto de vocês é um texto dissertativo. Um texto dissertativo tem como sua principal, ou entre as duas principais características, ser impessoal. Um texto impessoal não pressupõe nenhum tipo de interlocução, né? Não existe nenhum tipo de diálogo com o leitor. Então, por ser um texto dissertativo, não faz sentido colocar perguntas no texto de vocês, certo? Então, e isso está no manual de redação? Não, não está no manual de redação, né? Mas a gente consegue ver, a partir desta questão aqui, que foi do último Enem, que, sim, isso é uma estratégia para organizar o nosso texto, para fazer o texto fluir, né? Isso é tudo é competência 4 que a gente vai ver mais detalhada para o Enem na semana que vem, mas eu quero introduzir o assunto hoje. Isso tudo serve para progredir, para ter essa fluidez no texto de vocês, tá? Então, esse tipo de texto, o nosso texto da redação, a gente não usa pergunta porque não faz sentido, não é lógico usar uma pergunta, né? Por mais que muitas vezes o pessoal gosta de botar uma pergunta na introdução, porque parece que não sei, senhor, o pessoal sempre diz, não sei, senhor, mas parece que a pergunta me ajuda a desenvolver o texto. Claro, isso é uma estratégia super possível de progressão temática, mas isso simula, como o próprio enunciado está dizendo, uma interlocução, e o teu texto ele é impessoal, ele é um dissertativo, ele é impessoal, ele não pode ter esse tipo de construção. No título, valeria muito a pena, né, colocar uma pergunta no título, mas raramente o pessoal usa título no Enem, né? Ocupa espaço, geralmente o pessoal não sobra linha e tal, o pessoal não bota, mas na URGS ali, acho que vale a pena, né, a gente, se quiserem botar, usa no título da URGS aí. Ok? Estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Isso, então, são coisas que a gente vai vendo aqui que vai ajudar vocês na hora da redação e na hora da prova, tá? Então vamos seguir. No PPL, tá? No Enem do ano passado, no Enem PPL. Isso é uma crônica, né? E aí ele fala a repetição de estruturas sintáticas, além de fazer o texto progredir, ó, falou em progressão temática, progressão do texto, tu já sabe que é habilidade 18. Tu leu o que é aquilo ali, é progressão, é habilidade 18, procura alguma coisa na organização do texto, na forma como o texto se desenvolve, tá? Ele está falando de uma estrutura sintática, ou seja, existe um tipo de frase, um tipo de oração, um tipo de ordem dos termos de uma frase que está contribuindo para a construção do sentido, né? Para dar um sentido naquilo ali. E essa repetição de estruturas sintáticas, esse é o tipo de questão que é impossível tu fazer sem ler o texto, porque tu precisa ver qual é a estrutura sintática que está se repetindo ali, né? Então a gente vai ler bem rapidinho, o texto é curto, dá para ler. Menino de cidade. Papai, você deixa eu ter um cachorro no meu sítio? Deixo. E um porquinho da Índia. E ariranha. E macaco, e 4 cabritos. E 220 pombas. E um boi, e vaca, e rinoceronte. Rinoceronte não pode. Tá bem, mas cavalo pode? Não pode? A gente pode continuar aqui, né? Mas a gente já consegue perceber qual é o tipo de estrutura sintática que está se repetindo nesse texto, né? Qual é o tipo de estrutura sintática que está se repetindo nesse texto? Perguntas, né? Isso, ou seja, está se colocando, há um tipo de frase, né, que está sendo colocada ali, que é uma estrutura sintática que se repete, uma pergunta atrás da outra, né? Perguntas, perguntas, perguntas incessantes. E essa repetição dessas perguntas faz o texto progredir, né? Ele gera uma progressão, o texto vai para frente a partir destas perguntas, e essas perguntas contribuem para construir um significado. Essas perguntas contribuem para atribuir um sentido ao texto. E esse sentido que essas perguntas, uma atrás da outra, incessante, trazem, né? Contribui para quê?
demarcar o diálogo desenvolvido entre o pai e o menino, opondo a cidades e animais a um sítio habitado por várias espécies diferentes, revelando a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter, pondo em foco os animais como temática central da história narrada, nessa prosa ficcional, ou indicando a falta de ânimo do pai sem maiores perspectivas futuras em relação ao terreno. O que vocês acham que perguntas, né, repetidas, ou seja, vê aqui, né, ele diz ali, estruturas sintáticas repetidas. Quando a gente faz muita pergunta, uma atrás da outra, isso denota o quê? Em termos de sentido, né, que é isso que está dizendo ali o enunciado. Isso atribui algum sentido. C. De novo, né, Luísa? C, letra C. Porque isso tá, né? Então, uma estrutura sintática repetida, como uma pergunta atrás da outra, de maneira incessante, isso denota que, quando tu começa a fazer várias perguntas, isso revela o quê? Uma ansiedade, né? Quando a criança, quando ela tá ansiosa, ela gosta muito de uma coisa, ela começa a fazer esse tipo de começa a perguntar, fazer perguntas assim. Então, o sentido que essas perguntas estão trazendo revela, então, a ansiedade desse menino. Então, isso é uma estratégia, né? Isso é uma estratégia essa de maneira sintática. Essa estratégia ajuda, né? A fazer o sentido e tal. Por que não seria vamos ver, demarcando o diálogo desenvolvido entre o pai e o menino criado na cidade. A repetição, pensa o seguinte, né? O Enem é muito, não só o Enem, mas é muito importante que a gente preste bem atenção em cada uma das palavras do enunciado. Um dia eu posso pegar e eu mostro para vocês assim estratégias de outras habilidades e vou mostrar para vocês o quanto é importante que a gente vê cada uma das palavras do enunciado, né? Então, quando ele diz que a repetição de estruturas sintáticas não demarcam necessariamente um diálogo desenvolvido entre o pai e o menino criado na cidade, porque tu pode ter um diálogo sem ter uma estrutura sintática repetida, sem fazer tantas perguntas. E um diálogo em si não constrói nenhum tipo de sentido, que é o dizer assim, ó, esse tipo de repetição ajuda a construir um sentido. Ou seja, o escritor ali, quando ele escreveu, quando ele fez esse monte de perguntas, ele queria que o leitor, quando se deparasse com essa crônica, que ele percebesse, através dessa leitura, que o guri estava ansioso, né? Ou seja, e tu vê que no texto não diz que a criança está ansiosa, não diz que o menino está ansioso, mas tu percebe que ele está ansioso, né? E esse sentido, essa ansiedade, ela é construída através do quê? Essa ansiedade é construída exatamente através dessa repetição de perguntas. Porque se tivesse uma pergunta só, não denotaria que esse guri estava ansioso. Se houvesse apenas um diálogo entre o pai e o menino, isso não marcaria que o guri estava ansioso. Isso não denota. Se tivesse um diálogo natural ali, como é o que diz, né? Demarca um diálogo desenvolvido entre o pai e o menino. Se fosse um diálogo desenvolvido na boa, isso não atribuiria esse sentido, não teria essa ideia de ansiedade que o autor quis passar ali. Tá? Então, por este motivo, é que a gente não poderia marcar a letra A. Entendeu? Tem que perceber, ele tá te pedindo assim, ó, na estrutura de repetição, que são as perguntas. Tu leu o texto e viu o que se repete. Perguntas. As perguntas, que sentido essas perguntas trazem? Um diálogo desenvolvido? Não. Elas estão atribuindo um sentido de ansiedade. Então vamos seguindo. E o Enem não tem isso de, também o pessoal diz, tem sempre uma que é mais ou menos certa. Não tem, gente. Se a gente ler bem direitinho, prestar bem atenção, a gente vê que sempre tem uma resposta só possível e correta. Certo? Aqui. Esse aqui é meio... Essa aqui eu acho que é mais facilzinho, assim. Não sei se é fácil. Vamos ver. Nesse fragmento, sempre lê o enunciado antes, né? Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, ou seja, estabelecer um fio condutor de sentido, ou seja,
organização do texto, de que maneira esse fio condutor, ou seja, de que maneira o texto progride, progressão temática do texto, né? Habilidade 18. O autor utiliza-se de. O que ele usa? Tu vê que lá naquele primeiro ele usava uma pergunta para direcionar o texto. Naquele segundo, uma pergunta, era uma pergunta retórica ali para direcionar o texto. Nesse segundo, o autor se utilizava de várias perguntas em sequência para mostrar, então, essa ansiedade do guri. Aqui, o que é, de que maneira, então, é estabelecido isso? Vou ler rapidinho, deixa eu ver que oração, se vocês têm tempo de fazer. Tem tempo, é 8h30. Aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros. O quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. Então fiz o que precisava ser feito, bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem, mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Ou seja, em termos de organização, em termos estruturais, o autor se utilizou, né, de alguma coisa para estabelecer um fio condutor de sentido. Vê que há uma quebra entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2, há uma quebra de expectativa, né? E essa quebra de expectativa meio que vai conduzindo o texto. E o que vocês imaginam que seja esse fio condutor do texto? Qual foi a estratégia utilizada ali nessa organização que faz o texto fluir, faz o texto progredir? O que vocês marcariam? Há uma quebra de expectativa, mas para o texto fluir, tu acredita que essa quebra de expectativa é uma estratégia para ocultar informações? Tá calor. Eu acho que é muito pra confundir o candidato, né, Sor? O AD total para confundir. AD poderia muito ser. AD se não fosse o para ocultar informações. Se não fosse isso aqui, né? Poderia ser muito ser letra D. Mas, o que vocês marcariam ali? Ironia para tratar da relação com celulares na área de produtos altamente descartáveis? Não. A ironia não é um fio condutor necessariamente, né? Não está sendo irônico aqui, na verdade. Vamos pensar, Vamos pensar em termos de organização textual. É isso que a gente tem que pensar, que a habilidade 18 está nos organização e estruturação do texto. Não um argumento específico, uma informação específica. A ironia seria uma coisa específica, né? Mas para organizar o texto. Pensa em organização textual. Em termos de organização textual, o que ele faz para conduzir? O texto todo ele é conduzido. Pensa que tem um fio condutor de sentido. Esse fio condutor ele é estabelecido, né, durante todo o texto por alguma estratégia. Que seriam frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Pensa, ambientação do texto, né? Construir, então, toda essa ambientação, essa organização do texto, tá? Tu vê que ele fala, aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros, a gente já estava junto há mais de um ano. Vê que isso começa a ambientar o texto, né? Vai nos
faz a gente acreditar que está falando de quê? De uma relação amorosa, né? De uma situação amorosa. Aí depois, pá, tem aquela quebra de expectativa ali, e aí depois que tu vê no final ali que não, ele tá falando do celular, beleza. E aí por isso que a D poderia muito, assim, muita gente poderia marcar D, e muita gente marcou a D exatamente porque, bom, houve uma quebra de expectativa, realmente. Mas essa quebra de expectativa foi uma estratégia argumentativa, mas não para ocultar informações, né? Não foi feita para ocultar informações. Então, apresenta isso aqui para mais ou menos ir ambientando o texto. Tá, gente? Então, isso é o tipo de coisa que a gente faz. Pensa o seguinte, vamos levar para a redação, que é o que nos importa aqui. Qual é a parte do texto na nossa redação, quando a gente constrói a nossa redação, e a gente sempre tem que pensar nisso, na construção da nossa redação, a gente tem que pensar na organização. A organização seria a competência 3, né? Hoje a gente está mais para 4, mas vamos relacionar também com a competência 3. Dentro da organização do nosso texto, onde fica a ambientação do nosso texto? Né? Eu preciso ambientar o meu texto. Isso a gente conversou algumas vezes já. Onde é que fica a ambientação do texto de vocês quando vocês fazem uma redação? Não sabem? Lembram? Vocês não estão afim hoje, né? Vocês não, hoje vocês pensaram, terça-feira, 8 da manhã, pau no cu do Rodrigo. Vou deixar ele falando sozinho, né? Eu acho que sim. Só pode ser. Deixa ele ali. Então tá, né? Vocês não gostam de mim? Olha só, até o dia ficou nublado aqui, ó. Por causa disso. Gurizada, vou voltar nisso, vamos lá. A gente faz a ambientação do texto, a gente começa a ambientar na introdução. O começo da nossa introdução serve para isso, né? Para a gente mais ou menos, a gente ambienta o corretor do grande tema, do macro tema, certo? Essa é a função. Lembra que a introdução é dividida em 3 partes? Vamos lá, vamos retomar isso aí. A introdução é dividida em 3 partes. Lá no comecinho, começa a ambientar sobre o assunto geral. A segunda parte da redação, da introdução, né, que seria, pode ser o segundo período, é a hora que tu afunila para o tema, tu faz, então, a analogia daquela ambientação que tu trouxe lá para o tema específico, né? Terceira parte final, lembra que é um funil, vai afunilando? Terceira parte final da introdução é a hora que tu apresenta os teus argumentos sobre os quais tu vai desenvolver ali na parte nos desenvolvimentos. Né? Tu anuncia, desenvolverei sobre isso aqui, mas tu começa ambientando sobre o tema, especifica e depois apresenta os teus argumentos. Então, onde é que tu ambienta o teu tema? Exatamente, é aí que eu quero chegar, Luísa. Tu já sacou onde eu quero chegar. Exatamente é isso que eu quero dizer para vocês. Essa habilidade 18, se vocês sabem como construir um texto, vocês vão sempre acertar essa habilidade, porque essa habilidade é pergunta, é o quê? É o que nós corretores fazemos quando pegamos o texto de vocês. A gente tenta ver de que forma vocês construíram esse texto de vocês, de que forma vocês planejaram, vocês fizeram o projeto de texto de vocês, certo? Que eu quero que vocês tenham essa visão. Então, se vocês sabem construir um texto, vocês sabem verificar isso aqui. E é exatamente isso que a Luísa disse. Ou seja, tu sabe construir um texto, tu faz uma redação. O prof já falou, eu ambiento sobre o tema, eu começo a falar sobre o texto na minha introdução. E aqui ele está dizendo, né? Frases feitas na apresentação de situações amorosas, estereotipadas, para a construção da ambientação do texto. Ou seja, ele começou a ambientar o texto. Ele criou uma estrutura que vai dar um fio condutor, que é isso, é o que serve a introdução na redação de vocês. A redação de vocês não começa ambientando, especifica e apresenta os argumentos? Por que eu sempre, durante o ano inteiro, enchi o saco de vocês para que vocês apresentassem os argumentos de vocês no final da introdução?
Porque esse final da introdução é que vai estabelecer o fio condutor dos desenvolvimentos. Entende? Tu vai dizer que o problema, sei lá, o tema é o apagão no Amapá, né? Um apagão, falta de energia elétrica. Tu vai falar sobre energia elétrica lá em cima no começo da introdução, porque a energia elétrica chegou ao Brasil em 1800 e tanto. Começou a ambientar o tema. No entanto, no Brasil há falha de apresentação, há falha de distribuição, especificou para o tema. E as causas para essa falha são má distribuição e falta de infraestrutura. Má distribuição e falta de infraestrutura, que é o finalzinho da introdução de vocês, é o fio condutor dos desenvolvimentos. Eu sei que tu vai falar no desenvolvimento 1 sobre má distribuição e no teu desenvolvimento 2 tu vai falar da falta de infraestrutura. Então, estabelecer um fio condutor, mostrar a progressão temática, ambientar o tema, isso tudo é feito no começo do texto. Então, tu lê que no começo do texto ele apresenta frases feitas nessa apresentação de situações amorosas para ambientar. E depois, não, daí aí há essa quebra de expectativa que tu percebe exatamente o que foi dito sobre o que vai ser esse texto. Tá fazendo sentido para vocês ou eu tô muito abstrato? Tá fazendo? Então é importante que vocês percebam esse tipo de coisa. Algumas vezes eu já falei e vou repetir. Interpretar um texto é fazer um texto ao contrário, né? Ou escrever um texto é o caminho contrário de interpretar um texto, tá? Então, se tu sabe os caminhos que tu percorre para fazer um texto, volta e tu vai conseguir interpretar aquele texto ali, tá? Então, é muito importante que vocês saibam esse tipo de estratégia de construção de texto para poder interpretar. Certinho? Falou em progressão temática. Tá? Já sabe que é habilidade 18, vai cobrar de vocês estrutura, vai cobrar de vocês coesão, a pontuação que influencia na coesão. Isso na semana que vem eu vou falar para vocês, que alguns erros de pontuação a gente desconta na competência 1 e outros na competência 4, porque a pontuação pode influenciar na coesão, e vou mostrar. Acho que eu não tenho nenhuma aqui, mas enfim, tem questões do Enem. Putz, eu não trouxe uma, tem uma bem legal que falava de 2 pontos, um Enem mais antigo, deve ser lá para 2014, por aí deve ter sido, ou 2015 talvez, um Enem que falava dos 2 pontos, era a habilidade dos 8 que tratava os 2 pontos como exatamente uma ideia de progressão temática. Então, uma coisa acaba influenciando na outra, né? E ele está falando do texto narrativo, né? Na narração, claro, dentro de um texto narrativo, o que importa? No texto narrativo, as coisas não estão todas ao mesmo tempo, né? É exatamente a diferença do texto descritivo, a gente costuma dizer, né? No texto descritivo, todas as informações estão ali ao mesmo tempo, né? Eu vou descrever essa caneca. É uma caneca branca, tá escrito isso, tá isso, ela tem café, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, num texto descritivo. Num texto narrativo, uma coisa está acontecendo agora, passou o tempo, muda, né? Ó, eu levantei a caneca, agora eu baixei. Ou seja, eu contei um fato, estou narrando. Agora, quando eu descrevo, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, bem óbvio, num texto narrativo, a sequência dos fatos, né? Ou seja, a caneca estava em cima, depois ela estava embaixo, é o que contribui para a progressão temática dos textos narrativos. E essa sequência de fatos, esse processo sequencial num texto narrativo é indicado nesse texto aqui por alguma coisa. Essa aqui é um texto essa foi uma questão não muito simples, não muito fácil, né? Eu quero ver se vocês vão conseguir acertar. Essa aqui não é muito fácil. Vou ler que é curtinho. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me e enrolaram-me em panos molhados com água de sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó, tá? Contou a história ali, então, quando a mãe deu uma surra nele, aí deitaram ele, a avó tava ali, papapá, 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 tá? Isso, narrativo ali.
E essa sequência, que isso é um texto narrativo, o que importa é a sequência dos fatos. Essa sequência dos fatos aqui, isso é indicado, vamos ver, alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados, indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos, justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, ou recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem um pouquinho. Essa aqui não é muito simples, não. Eu quero ver se vocês conseguem chegar na resposta, daí eu explico depois por que sim, por que não. Sempre pensa, né? Tu falou em progressão temática, ele está pensando em organização, estruturação. O que daquelas coisas ali podem ajudar na estruturação do texto? Aqui eu acho que você. Eu consigo ver duas possíveis respostas aqui. Bem tranquilo. Luísa vai de D, a Gi vai de B. Mais alguém quer chutar? Não? Tá. É a letra B. Realmente é a letra B. É a utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Por que não poderia ser D? Muito poderia ser D. Por isso que eu falei, eu acho que vocês. É super possível ficar entre B e D. Eu acho que B e D, né? O pessoal acho que marcaria ali. Talvez a A. Não sei, a talvez alguém pudesse marcar, mas eu acho que seria bem de boa aqui. O pessoal ficaria entre B e D. Porque essa justa posição de frases que relacionam semanticamente e tal, essa justa posição de frases ela pode acontecer não necessariamente num texto narrativo, né? Uma justa posição de frases não precisa estar num texto narrativo, né? E essa justa posição de frases muitas vezes não ajuda na fluidez do texto, né? Na progressão temática, digamos assim. Muitas vezes ajuda, nesse caso até eu acredito que ajudou, mas muitas vezes a justa posição de frases até atrapalha a progressão temática, né? Então, tu colocar a justa posição de frases como algo que marca essa relação semântica não está muito correto nesse texto específico, né? Então aqui ele está trazendo exatamente a utilização de... E aí, de novo, vou dizer para vocês, não cai gramática no Enem, tu só responde isso aqui com gramática. Tu tem que ver. E é importante aquilo que eu falei para vocês. Olha só, aqui tem pretérito perfeito, aqui tem pretérito imperfeito, depois tem perfeito de novo, depois imperfeito de novo, depois tem mais que perfeito, depois imperfeito de novo. Vocês sabem isso? Vocês sabem quando que se, num texto narrativo, ou geralmente num texto narrativo, quando que se usa perfeito, quando se usa imperfeito e quando se usa mais que perfeito? Vocês conhecem os usos dos tempos? Ou presente? Esse tipo de coisa tem que estar muito claro para vocês, senão essa questão vocês não acertam, né? Você sabe que, por exemplo, eu uso quando que os usos do presente, as estratégias argumentativas, depois, e isso eu não vou mostrar hoje, mas ali na competência 7 também tem uma habilidade que vai falar de estratégias argumentativas. Por que eu uso, de repente, o presente para falar de algo do passado?
E não vai estar escrito ali no Enem, tu vai ter que ler o texto e ver que o texto está falando de algo no passado e o texto todo está escrito com verbos no presente. Então tu tem que perceber que aquilo é o verbo no presente e entender qual é a estratégia argumentativa que está sendo utilizada ali. Tá, gente? Então, verbos é uma coisa muito importante. Primeiro reconhecer, saber que tem ali pretérito perfeito, tem imperfeito e mais que perfeito. E depois pensar por quando que se usa perfeito, quando que se usa imperfeito. Né? Tem o uso clássico, um dos usos clássicos do pretérito imperfeito, que a gente chama de pano de fundo. Não sei se vocês já viram isso em português, mas enfim, o pano de fundo, o pretérito imperfeito como pano de fundo, e exatamente ele tem esse uso exatamente pelo teatro, pelos textos narrativos. Então, no teatro, é sempre assim, um texto teatral. O que é o teatro? Tem um fato acontecendo aqui, né? Tem uma cena acontecendo, atores aqui. E no pano de fundo, tem ali pessoas passando, a cidade, né? Está acontecendo ali. Se tu for escrever o que está acontecendo na peça de teatro, tu usa o pretérito perfeito para narrar o que está acontecendo na frente do palco e tu usa o pretérito imperfeito para dizer o que acontecia no pano de fundo. Entende? Então, isso, e a gente consegue ver claramente nesse texto aqui que o perfeito é o fato que ele quer falar, né? Ela surrou-me, mas enquanto ela me surrava, o que acontecia no fundo? Minha avó visitava, pretérito imperfeito, entende? Então, esse tipo de relação é gramática na veia. Vocês têm que ler. Não a parte. Primeiro, tu tem que saber, né? A parte mais morfológica do verbo e reconhecer, bom, isso é perfeito, isso é imperfeito. Mas tem a parte semântica dos verbos. Que eu posso utilizar um verbo quando que eu uso imperfeito, quando eu uso perfeito, quando eu uso presente. Eu posso usar o presente para falar de uma situação futura. E por que eu usaria o presente para falar de uma situação futura? Qual a estratégia argumentativa por trás disso? Eu uso o presente para falar de algo futuro quando eu quero dar certeza desse fato futuro. Senão, eu usaria o futuro. Entende? Isso tudo é estratégia argumentativa e vocês têm que saber esse tipo de coisa. Certo? Esse tipo de questão não costuma ser muito simples. Não é muito simples, não. Eu diria que não é nada simples. Tá? Mas. E aí vai vir um espertinho e vai dizer: não, isso aqui é interpretação. Não é interpretação, cara. Isso aqui é conhecimento de verbos. Né? Aí tu vai dizer assim: não, pois é. Ah, mas a D pode ser, né? Meio que pode ser se tu tentar fazer por interpretação. Né? Mas se tu entende ali a parte teórica, gramatical, tu sabe que é a letra B. Estão sacando? Essa é difícil, né? Essa foi difícil. Eu avisei vocês antes que seria difícil essa. Mas é isso aí, habilidade 18. Ah, uma estratégia para vocês já. Bem. Acho que vale muito, muito a pena de verdade. É importante que vocês. Como eu falei, é importante conhecer as habilidades até por isso. Para tu reconhecer ali. Quando cai para vocês estão lá na hora da prova, fazendo uma prova ali e reconheceram que é uma questão de habilidade 18. Que vai estar ali, vocês viram, eu mostrei vários para vocês, vai estar ali progressão do tema, progressão do texto, progressão temática, fio condutor, vai, às vezes, putz, já dá o sininho, habilidade 18. Pula essa questão. Tá? Pula. Ah, Sora, eu não vou fazer, se sobrar tempo, tu volta nela. Essa foi difícil, né? Algumas não são tão difíceis. Algumas são relativamente fáceis para média. Mas elas são sempre demoradas. Mesmo as fáceis. Elas são demoradas. Então tu pula. Faz um sinal que tu saiba que aquela ali é demorada e que tu vai voltar nela se sobrar tempo. Por quê? Essa foi uma questão super demorada. Se a gente vai tentar fazer ela. Argmasia brava. Se vocês tentarem fazer ela, vocês vão se cansar. A chance de errar é mais ou menos alta. E o tempo que tu ficou fazendo ela, tu poderia fazer outras duas que tu acertaria com certeza. Então, assim, ó, pro Enem, lembra que o Enem é tempo. Não adianta tu, né? Eu sempre digo pra vocês, não adianta fazer uma redação nota 1000 se tu levar 2 horas. Não vai passar igual. Você vai, a 0 hora vai fazer reportagem contigo, e parabéns, nota 1000, mas tu não vai passar no vestibular. Tá? Se levar 2 horas, tu não vai fazer o resto da prova. Então não adianta tirar nota 1000 se tu fizer em 2 horas. Não adianta tu acertar uma questão de habilidade 18, que até
provavelmente lá pelo tri vai valer menos, e deixar de fazer outras duas que tu acertaria. Então, esse tipo de questão é aquela que tu pula, geralmente, tá? Volta sempre, óbvio, volta. Até porque tu vai ler a questão e uma ou duas, ou às vezes três alternativas tu vai arriscar como, não, essa aqui não é, essa não é, essa não é. E aí tu, pelo menos se tu for chutar, tu vai ficar entre duas, né? Não vai chutar entre cinco ali. 1 hora, Luiz. 1 hora. É um tempo para dar tempo de fazer toda a prova de linguagens e toda a prova de ciências humanas, né, dentro dessa estratégia aqui, 1 hora para fazer a redação. Tá? Eu acho que é um tempo razoável, assim, podendo extrapolar, sim, ó, extrapolar para 1 hora e 10, passando a limpo. Tá? Que legal. Quanto tempo a gente tem ainda, que horas são? Para as 9, dá para fazer mais umas duas ainda aqui. 2017. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Puf! Já toca um sinalzinho ali, tocou o sino na cabeça de vocês, que vai fazer para pular. Faz uma marquinha ali, ó, voltar depois. Né? Aquilo que eu falei para vocês, viu que a progressão temática da habilidade 18 vai voltar. Mas a gente vai fazer aqui e a gente vai entender esse tipo de coisa para usar na nossa redação. Fragmento transcrito, um novo aspecto do tema introduzido pela expressão. Ou seja, coesão total, né, gente? Existe, né, coesão referencial, coesão sequencial. Coesão referencial é quando tu retoma algo que tu já disse. Uso de pronomes, uso de sinônimos, às vezes elipse, para retomar algo que tu já disse. Coesão sequencial, os nexos, os operadores argumentativos, tudo aquilo que cai lá na habilidade, na competência 4 da redação de vocês. Ele está pedindo no fragmento transcrito um novo aspecto do tema. Um novo aspecto do tema. Ou seja, ele vai mudar, basicamente, né? Ele vai mudar o aspecto, ele vai mudar o foco, ele vai apresentar uma coisa nova a partir de um desses operadores argumentativos aqui. Vamos lá. Vamos ver, vou marcar para vocês cada um deles. A singularidade. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário que desejavam. Notei a singularidade, ó, primeiro. Esse singularidade está falando de algo anterior ou de algo que vai para frente? É mais ou menos assim que vocês têm que pensar. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. Isso é uma coisa legal da gente depois a gente pensar na nossa redação. Mas os gabos se prolongaram. Trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Dessas coisas aqui que eu marquei no texto, a singularidade, vantagens, tais vantagens, os gabos, longe disso, em geral, qual delas apresenta algo para frente, algo novo, muda o foco? Só tem uma. As outras repetem algo, né? De alguma forma retomam algo que já foi dito anteriormente. Letra D de dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Né? Então, letra D. E aqui a gente vê até pelo uso de dois pontos, ó. Longe disso, dois pontos. Os dois pontos sempre apresenta algo novo, né? Ele vai te trazer uma explicação nova ali. Vai te apresentar algo novo. A gente pode... Deixa eu até mudar de caneta aqui só pra gente fazer o... Né? Deixa eu só passar esse avião chato. Né? Ele fala ali, notei a singularidade. Que singularidade? A singularidade de afirmar o contrário do que desejavam, né? Opa,
afirmar o contrário do que desejavam. Essa singularidade. Envelheci, nunca havia reparado em tais vantagens. Quais vantagens? As vantagens do pano, do aviamento de qualidade superior, o feitio admirável, ou seja, tais vantagens, está retomando algo disso. Os gabos, o que são gabos? São elogios, né? Ó, elogiaram o paletó, então os gabos se prolongaram. Que gabos? Os elogios. Isso é o quê? É um sinônimo para elogios. E lembra, coesão a gente faz com sinônimo, a gente não repete palavras, a gente usa sinônimos, hiperônimos, às vezes a gente apaga, né? A gente faz uma paráfrase, tais vantagens e uma paráfrase para tudo aquilo lá. Então, isso tudo é coesão que a gente chama de coesão referencial, certo? Longe disso, ou seja, ele estava mudando a forma ali. Ou seja, em geral, aquilo que acontecia antes, né? Então, aqui, e o dois pontos marcou, então, exatamente um novo aspecto do tema. Certo? Então, isso são coisas que a gente pensa. Na redação, a gente usa muito tais, né? Então, por exemplo, tu vai ali e apresenta a proposta de intervenção, por exemplo, né? Tu está ali falando na tua proposta de intervenção e tu precisa fazer tal e tal ação. E aí tu tem que apresentar a tua finalidade. Aí tu diz, tais ações ou tal ação tem a finalidade de tal ação, ou seja, tu está retomando algo que tu disse anteriormente, coesão referencial, sempre falando de algo ali. Tá, gente? Coesão. Vai cair. Essa aqui é o média, né? Uma questão média. Demoradinha, eu acho que ela seria um pouco demoradinha de fazer. Então, aquela coisa a gente sempre pula. Tem tempo para mais uma? Tem tempo para mais uma. Ah, a tipologia textual. Né? Isso aqui eu acho que acho que sim, bem provável que o Ed tenha conversado com você sobre tipos textuais e tal, gêneros textuais. Provavelmente faço uma revisão sobre isso também. Mas tipologia textual é uma coisa que cai bastante na competência, na habilidade 18 e cai também na habilidade 1 e às vezes na habilidade 13. Então a tipologia textual é uma coisa gurizada. Tipologia. E o Enem, a tipologia é uma coisa assim, ó. Se vocês olharem vários livros, vários gramáticos, vários linguistas, vários materiais didáticos, vocês vão ver coisas diferentes, né? Sobre tipos textuais. Mas o Enem ele trata sempre de 5, né? É sempre de 5. São essas 5 que estão aqui. O Enem sempre fala da descritiva, da injuntiva, da argumentativa, da narrativa e da expositiva. Tá? Então é sempre isso aí. E aí a gente pensa na organização do texto, a sequência, que atende à função sociocomunicativa, ou seja, sequência textual, progressão temática, sequência do texto, ambientação do tema, enfim. Função sociocomunicativa, ou seja, a função, né, de apresentar objetivamente o cientista Antônio Damasio é. Gurizada, qual deles, né, faz isso de maneira objetiva, né? Pensa o seguinte, tu quer apresentar alguém, certo? Tu vai apresentar, a sequência tem a função de apresentar objetivamente alguém. A gente pode até, né, dar aqui, ó, doutor dos sentimentos, veja quem é o que pensa o português, Antônio Damasio, um dos maiores nomes da neurociência atual. Sempre busca desvendar os mistérios do cérebro. Ele começa, ele é baixo, ele usa óculos, tem cabelos brancos, penteados para trás e costuma vestir terno e gravata. Né? E aí? O que vocês acham? Que isso é descritivo, injuntivo, argumentativo, narrativo ou expositivo? Letra A, né? Descritivo, delineia o perfil dele. Ou seja, tu faz uma descrição de maneira objetiva, né? Do cara ali. A função sociocomunicativa de apresentar objetivamente, ou seja, é a tipologia descritiva, tá? Então, aí que a gente pensa dessa maneira aqui. Eu acredito que alguns de vocês talvez pudessem achar que é expositivo, né? Ah, mas não tá, né, de alguma maneira mostrando, expondo ele, de alguma maneira não faz uma apresentação, né? E o expositivo não é apresentar muitas vezes? Sim,
né? A tipologia expositiva é tu apresentar dados, tu apresentar uma informação, tu apresentar uma situação, tu apresentar um lugar, tu apresentar uma pessoa, e isso é o expositivo. No entanto, o expositivo nunca traz as impressões do autor. O expositivo é sempre impessoal, né? O expositivo é o que? É a reportagem, é a notícia, né? Tanto que em reportagens e notícias geralmente, ou quase nunca, a gente tem o autor da notícia, né? Quem escreveu a notícia não aparece quem escreveu. Por quê? Porque não importa. Aquilo tá sendo, o que importa é a notícia. Diferente de um artigo de opinião, que aparece o nome do autor. Inclusive, aparece a foto, né? Na maioria dos artigos de opinião que a gente vê em jornais e revista, tem até a foto do cara. Por quê? Porque importa muito quem está escrevendo aquilo ali, porque é a opinião dele. De maneira pessoal, subjetiva. Quando tu faz de maneira objetiva e impessoal, não importa quem está escrevendo. Saca? Então, por isso não poderia ser a letra E, tá, gente? Ou mais uma? Só se você disser vamos, uhul. Senão, não vou. Vamos. Então, vamos. Deixa eu ver se. Ah, esse aqui também é de coesão. Deixa eu ver, já que a gente vai fazer mais uma. Deixa eu ver um legal para nós. Ah, esse é legal. Esse é legal. Deixa eu ver se tem mais uma mais legal. Ah, aqui já é habilidade 19, não importa muito. Aqui, coesão social, como eu falei para vocês, habilidade 18, né? Estrutura, organização, coesão, tempos verbais. Então vai botar a coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto, né? Então a organização do texto, o texto todo ele é costurado a partir da coesão. Analisando o trecho, aqui é importante, ó, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. Esse é o trecho aqui que eles querem analisar. Verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de, olha só, gurizada, finalidade, oposição, condição, consequência, proporção. O que que é isso? Onde vocês viram essas palavrinhas aqui? Lembram? Onde vocês viram isso aqui? Isso fica na URGS também, né? Isso é uma questão que poderia muito bem ser uma questão URGS. Onde vocês viram finalidade, oposição, condição, consequência, proporção? Ou nunca ouviram essas palavrinhas na vida de vocês? Dos estudos das orações subordinadas adverbiais, né? A gente não... Eu não vi, né? Vocês não dão aula de português para vocês. Mas vocês nunca viram... Ah, oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial condicional. Oração subordinada adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial proporcional. A B seria a coordenada, né? Coordenada adversativas que tem a função de opor, de fazer oposição, certo? O que que é isso aqui? Isso aqui é oração subordinada adverbial. Então, quando vocês têm acontecendo de cientista provocar um dano em um local específico, a relação com a oração seguinte. Então, não cai gramática no Enem? Puf, é o que mais cai. Olha aqui, ó. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. Agora, a relação disso com a oração para frente. O rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Essa relação é uma relação de finalidade, de oposição, de condição, de consequência ou de proporção. Muito bem. Condição, né? Acontecendo de o cientista provocar... Ou, se acontecer de o cientista provocar um... O se é a conjunção condicional mais básica, né? Tu quer saber se aquilo é uma oração subordinada adverbial condicional, tu coloca o se. Colocou o se, fez sentido? É condicional, né? Então, se acontecer de o cientista provocar um dano em um local específico, o rato deixa de fazer. Então, aquilo ali se acontecendo tá no gerúndio, né? O que que é isso? É uma oração subordinada adverbial condicional
reduzida de gerúndio, né? Aquele nome grande que a gente nunca decora, que a gente tem ranço. E quando eu falei isso, eu tenho certeza que alguns de vocês chegaram. Que merda é essa que o Rodrigo tá falando, né? Aqueles nomes bastante grandes, mas é que são bastante óbvios, né? Ou seja, acontecendo de cientista e tá apresentando. Isso não vai, aí que tá. O Enem não vai cobrar de vocês. Ah, isso é uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio? Não, a nomenclatura não importa para o Enem. Importa que vocês consigam entender qual é a relação que está acontecendo ali. E é uma relação de condição. E tu percebe que é uma relação de condição, percebendo que aquilo é uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio, porque o verbo começa com um verbo no gerúndio. E que, inclusive, ela está antes da oração principal, e por isso essa vírgula ali é obrigatória, né? Essa vírgula aqui. A URGS poderia muito perguntar, eu posso tirar essa vírgula aqui, mantendo a correção gramatical e sentido original, verdadeiro ou falso? Diriam falso, porque eu tenho uma oração subordinada adverbial antes da principal, e quando eu tenho uma subordinada antes da principal, a vírgula é obrigatória, né? E eu cansei vocês, né? Nessa última aqui eu cansei vocês, né? Fala sério. E aí, é isso aqui. Então, né? Por hoje. Cansei vocês bastante. Imagina, 8 da manhã, o professor me veio com subordinada adverbial, condicional, reduzida de gerúndio no Enem. Quando alguém, né? Toda vez que alguém disser para vocês, não, é só interpretação, não cai gramática no Enem, apresenta essa questão aqui, né? Essa que eu mostrei para vocês aí. Essa aqui caiu em 2016. Uma questão da prova de 2016. Mostra ali, que aí vai ficar de boa, tá? Basicamente, coesão tinha outras ali. Vou mandar esse arquivo para vocês. Aqui nesse arquivo está toda a competência 6, tá? Vocês vão ver que na competência 6 também tem habilidade que fala de funções da linguagem. Então, dali para frente, né? A habilidade 19 é só funções da linguagem. Se quiserem treinar funções da linguagem também, tá? Vai estar no material que eu vou mandar para vocês. E vai estar a habilidade 20 também. A habilidade 20 é aquela que fala de patrimônio, né? Patrimônio linguístico, a língua como patrimônio cultural e linguístico. Tá? Isso aqui é um material que geralmente eu mostro para vocês o padrão do Enem, né? Geralmente eu faço assim, eu mostro a habilidade e mostro todas as questões que quero daquela habilidade, a gente acha um padrão e a gente começa a acertar várias questões de maneira muito mais rápida. É isso que é importante, né, na prova de linguagens. Ah, eu vou fazer por interpretação, várias vocês conseguem ler, realmente, várias vocês vão ler o texto e vão conseguir fazer, muitas não. Muitas vocês vão ficar entre duas. Muitas vocês vão ficar entre as cinco. As cinco vai parecer que é verdade no texto ali. Mas se vocês leem o enunciado e, tá, nesse enunciado é mais ou menos parecido com aquela habilidade que o senhor falou, então eu tenho que achar isso aqui. E aí tu, ó, na mosca atira sempre. Certo, gente? Aí semana que vem, então, a gente fala, então... Vou mostrar nas redações do Nota 1000 como a gente procura essas coisas que a gente procura aqui, nesses textos aqui. Tranquilinho? Eu que agradeço. Espero não ter cansado muito vocês, né? Semana que vem voltaremos. Beijos, fiquem bem. Tchau.